Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós pegamos em primeiro lugar a primeira leitura, porque Paulo pregava sobre a ressurreição e com ardor, e mostrava que até aquilo tudo que eles passavam, os sofrimentos que tinham, eram compensados pela ressurreição. E que na ressurreição seriam totalmente diferentes. Por isso que nessa primeira carta aos Coríntios, ele diz: irmãos, alguém perguntará, como ressuscitam os mortos? E Paulo diz: insensato. Ele já tinha me falado tantas vezes que a única coisa que podia dizer era insensato. O que semeias não nasce sem antes morrer. O que semeias não nasce sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de alguma outra planta. E agora vem: pois assim será também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção. O nosso corpo, coitadinho dele, vai para a terra, vai com cal e se desfaz. Por isso que Paulo diz: assim será também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Nós ressuscitaremos
em incorrupção. Não seremos mais corrompidos como estamos nas nossas tumbas. Semeia-se em ignomínia, mas ressuscita-se em glória. E aí está o lindo, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor. Ressuscita-se em vigor. Semeia-se um corpo animal. E agora vem o lindo. E ressuscita-se um corpo espiritual. Nós teremos um corpo no céu? Teremos. Mas um corpo espiritual. Não é o corpo que estava no cemitério. Não. É um corpo espiritual. Por isso nós dizemos, nós somos cidadãos do céu. E no céu será totalmente diferente e vale a pena enfrentar tudo para que no céu nós sejamos diferentes, nós sejamos uma criatura totalmente nova. Por isso está escrito, primeiro, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo homem é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. E é isso que nós aguardamos. Como foi o homem terrestre, assim também são os homens terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. Que beleza! Nós seremos pessoas celestes, pessoas celestes. Como Maria já está com um corpo celeste no céu pela sua assunção. E agora Paulo diz, e como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Refletimos o homem terrestre e refletiremos a imagem do homem celeste. Quer dizer, nós teremos um brilho inimaginável, um brilho que vem de dentro, mais ainda, um brilho que vem de Deus, da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, iluminando-nos por dentro, afogueando-nos por dentro e dando-nos um brilho maravilhoso, inigualável. Nada da terra se compara a isso. Agora o Evangelho. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Aí está a chave para entender bem o Evangelho. Reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. E pronto. E terminou. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Em terra boa. Brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Quer dizer, no meio daquela multidão, havia aqueles que entendiam, aqueles que não entendiam. Aqueles que prestavam atenção e aqueles que não prestavam atenção. Daí todos esses tipos de semente. Daí os discípulos perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam, e ouvindo, não compreendam. Jesus também tinha muitos inimigos. E muita gente ouvindo Jesus para encontrar um ponto qualquer que mostrasse erro da parte dele. É por isso que ele diz isso. A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam, olhando, não vejam, e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte, diz Jesus: a semente é a palavra de Deus. Importante aí, a semente é a palavra de Deus, que ele pregava e que depois os apóstolos pregaram e que hoje se prega e que hoje se lê a palavra. Aliás, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo, e Jesus fala direto, vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Veja, é tudo muito importante. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E agora, para finalizar, e o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Que o Senhor nos dê esta graça. Que nós realmente busquemos sempre a palavra. Façamos todo esforço para conservar a palavra que foi semeada a nós, porque do contrário, Jesus mostrou 4, 5 situações em que foi semeada a semente, mas eles não corresponderam. Então, que nós correspondamos e que os frutos venham a nós e que os frutos possam derramar-se nos outros pelos quais nós somos responsáveis. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.